Eu acho que agora está gravando, agora pode então continuar. Tá, sou psicóloga, na realidade estou psicóloga aqui no CREAS desde novembro do ano passado. Já estive trabalhando aqui no ano de 2023, 2023, isso. Fiquei num período de 8 meses, né? Contrato emergencial, né? Acabei, então, terminou o contrato, acabei saindo, né? E trabalho também numa casa de acolhimento no bairro Montserrat, tá? Lá eu já estou há 2 anos na casa de acolhimento. A minha experiência sempre foi em casa de acolhimento, né? Quando eu residia no em outro estado. Trabalhei por 8 anos, então. E quando eu vim para cá, então, a intenção sempre foi manter, né, o trabalho dentro de casas de acolhimento, né, e dentro da psicologia mais do foco social. Então, o CREAS entrou, assim, como uma segunda, vamos dizer, opção para mim, no sentido de que eu sempre trabalhei do outro lado, né? A gente, quando trabalha em casa de acolhimento, né, tu atende as famílias, também algumas famílias que podem, então, as crianças ter acesso, né, mas sempre naquele âmbito de uma escuta mais para que essas crianças possam voltar, né, para suas famílias, né, que a intenção, então, é que a casa de acolhimento seja um espaço, vamos dizer assim, de passagem mesmo, até que a família consiga se reorganizar. Então, eu estava do outro lado, né? E aí, quando eu vim para Florianópolis, para Santa Catarina, então, foi na intenção de trabalhar em casa de acolhimento, né? E surgiu a oportunidade, então, de eu participar de um processo seletivo para trabalhar no CREAS aqui de Biguaçu. E foi o que aconteceu, né? Então, lá, quando eu estava no Rio Grande do Sul, eu estava na casa de acolhimento, então eu sempre trabalhei muito com os técnicos, né, psicólogo, assistente social do CREAS, né? Mas não diretamente, né, nesse espaço, como eu estou agora. Então foi uma experiência muito rica estar do outro lado, né, de poder então atender muitas vezes famílias que têm crianças em acolhimento, né, que a gente sabe que quando a criança vai para uma casa de acolhimento, a família precisa ser trabalhada, e quem faz esse trabalho é os técnicos, então, do CREAS, né? Então, foi assim que acabou surgindo, né, este trabalho na minha vida, assim. A gente trabalha muito, o foco é a família, né, mas principalmente na garantia de direito das crianças, né, porque é o que chega muitas vezes para nós enquanto serviço, isso, é poder fazer esse acompanhamento das famílias, mas sempre com o viés e a atenção focada nas crianças, né, para que elas sejam, né, que a gente sabe que elas são as maiores vítimas, né, e para poder fazer esse processo de proteção junto com as famílias dessas crianças, né. Eu estou agora aqui desde, como eu disse, de novembro do ano passado, né, fico mais um tempo por aqui ainda, né? Então, assim, o trabalho dos técnicos aqui, da dupla, né? A gente fala dupla porque sempre trabalha uma psicóloga e uma assistente social, né? Isso, é escutar as famílias, poder entender o porquê que essa família veio, vamos dizer assim, eu sempre digo, é o último local antes que essa família vá, vamos dizer assim, para uma UTI, né? Que seria muitas vezes o acolhimento, muitas vezes de crianças nas casas de acolhimento, né? Então a gente, enquanto profissional do CREAS, a gente faz esse trabalho de tentar fazer com que isso não aconteça, que as famílias muitas vezes não percam os seus filhos, né? E de poder reestruturar um pouquinho mais, né? Esse âmbito familiar, assim, né?
Não que a gente não atenda também mulheres vítimas de violências, né? Então, assim, os profissionais que atendem no CREAS, eles atendem não só crianças vítimas de violência, mas mulheres, idosos, né? Então, eu acho que você sabe um pouquinho como funciona o trabalho, né? Então, é isso, assim, o trabalho dos profissionais aqui desse espaço é tentar proteger, né? E tentar estruturar um pouquinho e realizar um trabalho de que possa tentar, vamos dizer assim, reorganizar um pouquinho essa família diante das violências que essas famílias sofrem, né? Perfeito. E conta um pouquinho pra gente do por que tu escolheu o CREAS, por que tu escolheu essa área, o que que te chamou atenção, como é que tu chegou até aí? Então, como eu disse, assim, eu sempre estive do outro lado, né? Eu sempre estive trabalhando em casa, estive em casas de acolhimento, trabalhando com crianças que foram vítimas de suas famílias, muitas vezes, né? Uma questão de abuso, violência física, né? Dependência química, né? Então, eu estive muito do outro lado. Quando eu vim para cá, a intenção, como eu disse, foi trabalhar, porque eu sempre gostei da área social, atendo o consultório também, mas não é algo assim que me brilhe os olhos, vamos dizer assim, né? Eu sempre gostei dessa área social. E aí, quando eu vim para Florianópolis, eu não tinha muita expectativa, eu estava trabalhando, atendendo ainda consultório, né, pacientes que eu trouxe de lá, assim, online do Rio Grande do Sul, e pacientes em consultório também, né, aqui. Mas eu queria voltar para essa área social. E surgiu a oportunidade, então, de participar do processo seletivo, né? Que eram vagas para profissionais que iriam atuar no CREAS, né? Eu participei, então, do processo seletivo e consegui entrar, né? Como eu disse, lá em 2023. E foi muito novo, assim, para mim, porque eu nunca tinha trabalhado, né? Como eu disse, eu estava do outro lado, né? Então, assim, trabalhar com essas famílias é, e poder olhar para um outro ângulo, né? Porque o nosso papel enquanto profissional não é julgar essas famílias por que essas crianças estão em acolhimento, né? O que aconteceu? A gente precisa entender, né? E aí, junto com os profissionais, que é o que a gente faz sempre, né? Profissional, a gente, enquanto profissional de casa de acolhimento, trabalha com os profissionais do CREAS que atendem as famílias, né? Às vezes não diretamente com a família, mas com esses profissionais o tempo todo. Então, assim, foi importante para mim, né, conhecer o outro lado, né, e entender o porquê que muitas vezes essas violências aconteciam, né, e o que dava para fazer com isso, assim, para que essas crianças não chegassem em acolhimento, né. Então, eu acho que o que me motivou foi isso, assim, é poder estar do outro lado, né, e poder entender um pouquinho mais, né, o porquê que o que gerava, né, e o que aconteciam que essas crianças eram inseridas nas casas de acolhimento, né? E eu acho que aí eu consegui talvez ter um pouquinho mais de empatia também, né? Não que a gente não tenha isso quando a criança está, porque a gente sabe que quando acontece uma violência, a criança vai para dentro da casa de acolhimento, a família tem um papel importante, mas a gente também precisa olhar o contexto que essa família está inserido, as condições, as violências que esses pais passaram. Então, assim, tu tem que olhar tudo, tu tem que ter um olhar muito amplo para tudo, né? Mas estar dentro do CREAS e poder estar em contato com essas famílias e escutar a história vindo deles, porque uma coisa é um profissional, eu atendo a família tal e acontece isso. Outra coisa é tu poder estar com essa família e poder escutar o que essa família traz. Então, para mim, hoje é muito importante, né, de poder estar trabalhando com as famílias e ainda estar inserida numa casa de acolhimento, porque aí tu tem uma outra visão, né? Tu tem uma visão, vamos dizer assim, duplicada, né, de toda aquela situação familiar. Não que eu atenda famílias, né, que estão na casa de acolhimento onde eu trabalho. Então, eu trabalho no CREAS de Biguaçu,
né? Aqui tem casas de acolhimento, mas eu trabalho na casa de acolhimento que fica no centro de Florianópolis. Então, assim, a gente não recebe crianças daqui de Biguaçu, né? Mas tu conhecer, né, a história dessas famílias, mesmo que sendo aqui, não das crianças que eu atendo lá, é importante para te poder ter uma outra visão, né? E poder levar para o meu trabalho lá também, né? Crícia, só antes da gente continuar, eu não sei, a tua câmera tá aberta? Que aqui tá aparecendo só a fotinha. Ah, Agora estava foi. fechado. Estava fechado. Então, com base nisso que tu contou pra gente, né? A gente queria saber um pouquinho mais de como é o cotidiano, como é que é a sua rotina, assim, no CRAS, nessa casa de acolhimento, e como são trabalhadas as demandas nesse cotidiano. Tá. Tu falou CRAS, é CREAS, tá? CRAS é diferente, são dois lugares Desculpa, diferentes. isso. É que a gente está fazendo estágio no CRAS. Aí Ah, juntou os dois. Desculpa, sim. no CREAS. Tranquilo, assim, né? Mas é que às vezes, assim, os próprios, às vezes, as próprias pessoas, né? As próprias famílias, às vezes, acabam confundindo, né? A gente marca CREAS, eles vão no CRAS. Então, eu tenho uma rotina de 30 horas, tanto no CREAS, como 30 horas na casa de acolhimento. Então, psicólogo trabalha muito e ganha pouco, tá, meninas? Mas assim, a gente no CREAS, então, a gente, como eu disse para vocês, a gente sempre atende o ideal, né? Não é, vamos dizer assim, o ideal é que seja atendido, as famílias sejam atendidas por uma psicóloga e uma assistente social junto, tá? Às vezes não ocorre por quê? Por afastamento de um dos profissionais, né? Por motivos N, né? Motivos de saúde, motivo de férias daquele profissional, né? Mas o ideal é que se atenda sempre em dupla, tá? Como eu vou dizer para vocês assim, a gente tem uma agenda, é marcado esse acompanhamento com a família, geralmente assim vem algo ou via conselho tutelar ou via judiciário para que seja atendido aqui, tá? Violência, questões de abuso, violência física e psicológica, né? Violência contra a mulher, violência contra idoso, né? Trabalho infantil. Então, assim, são muitas demandas que podem vir ou do conselho tutelar ou do judiciário para o atendimento no CREAS. O foco é o atendimento da família. Geralmente, o que a gente faz? Nesse primeiro momento, a gente a gente recebe, então, o caso, né? Veio via conselho tutelar, né? A gente recebe o caso, são várias equipes, tá? São muitas equipes. Hoje a gente está com, deixa eu ver, uma, duas, três, quatro, cinco equipes de manhã, e eu acho que três à tarde, se eu não me engano, não completas, tá? Nós temos psicólogos que estão sem assistente social e temos assistente social que estão sem psicólogo para atender junto, tá? E os casos são distribuídos, né, entre as equipes, tá? E aí, nesse primeiro momento, a gente lê, quando vem do MP, a gente faz uma leitura do caso, quando é conselho tutelar, a dupla faz o estudo de todo o caso, para entender o que aconteceu, por que veio essa demanda, e aí a gente monta, né? A gente procura montar o PAIF, então, né? Que é o plano de atendimento daquela família, né? O que a gente vai trabalhar naquela família? Uma família que é vítima de violência. O que a gente vai trabalhar, então, com essa família para que essa violência seja, vamos dizer assim, resolvida, tá? Uma violência contra a criança, uma violência contra o idoso. Então, é montado todo um plano de atendimento, né? Da equipe, chamado, então, as pessoas dessa família, né? Geralmente a gente chama, por exemplo, se foi uma denúncia a uma genitora que agrediu o filho, ou a filha, tá?
a gente chama primeiro essa pessoa, né, a genitora, e faz essa primeira escuta, tá? Faz a escuta, ela vai trazer um pouco do que aconteceu, a gente vai falar, a gente explica um pouquinho do serviço, que aqui não é um serviço que está para julgar, não é um serviço que está aqui para punir, que a gente não é órgão investigativo, mas que a gente está aqui para auxiliar essa família nas demandas que foram encaminhadas para cá, tá? Feito isso, depois a gente vai chamando cada membro da família, né? O genitor, a própria criança, a gente então faz todo um trabalho de contato com o conselho tutelar para saber das demandas, o que realmente aconteceu, o relatório, se já teve depois, porque o que acontece? Às vezes é um encaminhamento que veio, sei lá, por exemplo, a gente tem um caso de novembro de 2024, né? E a gente conseguiu receber e atender esse caso só agora, né? Porque são muitas famílias para atendimento, entendeu? Então, assim, nem sempre a gente consegue chamar quando o Conselho Tutelar encaminha, ou o Ministério Público encaminha, né? Porque tem uma lista de espera, né? Aí a gente, então, entra em contato com esse órgão, né? Geralmente o Conselho Tutelar, para saber assim, se eles têm alguma informação nova, tá? E aí, então, entra em contato com a escola das crianças, né, para entender como é que está a situação na escola, né, se às vezes é uma questão de por exemplo, uma POEA, que é uma criança que não está frequentando a escola, né, a gente entra em contato primeiro com a escola para saber como é que está isso, no momento atual, né, porque às vezes aconteceu lá em 2024, por um motivo de saúde, de doença, e que hoje já não precisaria mais do atendimento, né. A gente entra em contato com a escola, né? Quando a criança faz acompanhamento, né? Ou alguém da família faz acompanhamento, por exemplo, CAPS, né? Posto de saúde, a gente entra em contato também, né? E aí começam os atendimentos, né? A gente gostaria que os atendimentos fossem semanais, mas isso não existe a possibilidade, porque são muitos casos para cada dupla atender, então não dá, né? Os casos assim mais graves a gente procura atender pelo menos a cada 15 dias, fazer um atendimento, tá? Mas nem sempre isso é possível, né? Porque, por exemplo, uma família às vezes tem 11 pessoas, né? Nós temos famílias que têm mulheres que têm 11 filhos. Então, assim, até que tu consiga fazer toda essa escuta, né? E montar esse plano individual de trabalho, né? Isso leva tempo, né? Então, assim, nem sempre a gente consegue atender a cada 15 dias como a gente gostaria, né? Porque falta também profissionais para atender, né? As equipes deveriam ser maior, né? E vocês estão inseridas no prazo, vocês sabem, assim, que são muitas demandas e não tem profissional para dar conta de tudo, né? E aí, assim, Perfeito. aí é montado esse plano e é trabalhado com as famílias, a gente trabalha muito com a questão de dinâmicas, a gente trabalha muito com a questão de trazer algo bem no concreto mesmo para trabalhar com eles, assim, por exemplo, afeto, né? A gente monta estratégias, né? A gente recebe famílias assim que têm um entendimento um pouco mais que tem mais dificuldade do entendimento, então a gente tem que montar algo bem no concreto, muitas vezes, né? Então tem que ser tudo muito elaborado, esse plano de trabalho, né? Com dinâmicas, com vários tipos de materiais que a gente possa conscientizar e trabalhar isso. O abuso, por exemplo, as violências, né? Então, assim, gera muito, muito trabalho, né? Perfeito. E dentro daquilo que tu me trouxe ali, trouxe pra gente, né, das demandas, quais demandas tu que mais vem, que fazem essa ponte ali com o jurídico? Quais que mais aparecem hoje? Geralmente abuso sexual, né? E as violências, né? Violência contra a mulher, muito, né? Questões assim graves de violência, né? E abuso, eu acho que é os dois assim que mais geram esse trabalho em conjunto com o judiciário, né?
Perfeito. E o que que mais te motiva de trabalhar nessa área hoje? Eu acho que nós, enquanto psicólogos, a gente tem uma coisa muito do cuidado, né? Do olhar muito sensível, assim. Eu acho que é isso, assim, é essa questão de cuidar, de poder auxiliar as pessoas que muitas vezes, como é que eu vou te dizer assim, que não têm essa oportunidade, sabe? Que não são olhadas, né? E eu acho que é isso, assim, né? Elas muitas vezes não sabem nem dos direitos que elas têm, né? Então, assim, eu acho que é isso que motiva, assim, né? Eu trabalhei muito tempo em consultório e eu percebi muito isso, assim, de que as pessoas, muitas vezes, elas não sabiam nem dos seus direitos, né? E vendo isso, assim, eu acho que isso me motivou muito a ir mais para o lado da psicologia social, né? Dessa coisa do cuidado mesmo, assim, de poder olhar para isso, assim, e poder auxiliar pessoas que muitas vezes não tinham nem noção de que aquilo que ela estava passando era uma violação de direito, né? Porque o que acontece? Às vezes as violências são muito naturalizadas dentro das famílias, né? E eu acho que isso que me motivou, assim, de poder fazer com que as pessoas olhassem por um outro viés e vissem, assim, de que, não, isso não é normal, né? Não é normal uma mulher ficar, ter o desejo de ter o seu próprio dinheiro, de querer trabalhar, e ter um homem possessivo de que acha que não, né? Não é um pai, por exemplo, né? E isso eu vi muito no consultório, assim, que tinha muito esse lugar, vamos dizer, de provedor, mas ao mesmo tempo se achava no direito é, de humilhar aquela mulher, entendeu? E daquela criança, sabe? E aí de dar o direito, de achar que por estar nesse lugar de provedor, poderia fazer os maus tratos com os filhos, né? Então, assim, essas violências mesmo, assim, que muitas vezes nos consultórios é muito velado, né? Porque são famílias que às vezes têm um grau de instrução muito, né? Tem um grau de instrução, mas que muitas vezes omitem essas violências, né? Perfeito. E dentro de tudo que tu falou, qual que é o motivo mais desafiador, assim, que tu trabalha hoje? O que que mais te desafia? Eu acho, eu acho que tanto dentro do trabalho do CREAS, né, quanto dentro da casa de acolhimento, eu acho que o mais difícil de olhar é essas repetições, sabe? Essas repetições, muitas vezes, assim, da família, das repetições de comportamento das famílias, né? Que é algo que é muito difícil de trabalhar, né? Como eu te disse, as violências muito naturalizadas, né? E a gente ouve muito isso assim: eu apanhei e não morri, né? Eu eu fui traída e a minha filha vai ser traída também, e isso é muito comum, isso é muito normal. Então, assim, essas repetições, esses padrões de comportamento muito repetitivos que as famílias trazem, eu acho que isso é muito difícil, assim, e trabalhar isso é complicado, porque está muito enraizado muitas vezes, né? E aí, dentro de um espaço como um CREAS, é muito difícil trabalhar. Isso precisa ser trabalhado numa terapia, né? E anos de terapia, a gente sabe, né? E aqui o nosso papel não é fazer a terapia clínica, né? A gente não consegue fazer isso, né? A gente encaminha para espaços que têm profissionais que consigam dar conta disso e conseguem fazer esse atendimento, né? E eu acho que isso, além de tudo, ainda gera um pouco de frustração, né? Porque a gente consegue ir até um certo ponto e depois, bom, isso aqui agora não cabe mais. A gente tem que trabalhar o foco, né? Que gerou o atendimento e o encaminhamento para cá,
Mas é isso, as outras coisas vão precisar ser resolvidas em outro espaço. Quer te fazer a pergunta, amiga? Estava tentando abrir aqui. A gente queria saber um pouquinho de como é feita a elaboração de laudos, pareceres ou relatórios técnicos dessas decisões judiciais que ocorrem. Primeiro, porque a gente não faz laudos e nem pareceres, é só os relatórios mesmo, né? Uhum. É solicitado via judicial um relatório, geralmente o juiz pergunta como é que está aquela família, se a família está fazendo o acompanhamento, se ela foi inserida em atendimento, e aí a gente acaba sempre só respondendo mesmo aquilo que é questionado ali, porque tem uma questão de sigilo também, né, que a gente tem que manter, mas a gente procura responder o que é questionado, né? Se a família está vindo no acompanhamento sistematicamente como está agendado, quando não está, a gente realmente diz, olha, não, essa família a gente marcou tantos atendimentos, veio em 2 e depois não veio mais, né? E aí é feito, comunica desligamento também para o judiciário, quando a gente faz várias tentativas, e essa família, porque ocorre também a gente fazer várias tentativas, né, de agendar com essa família, e a família simplesmente não vir, né? Porque aqui não é obrigatório, o nosso trabalho não é um encaminhamento que a família é obrigada a vir, né? Mas ela sabe que não vindo também pode gerar uma consequência, ainda mais quando é uma denúncia via conselho tutelar. A gente comunica tudo isso, né? Olha, gente, vocês não são obrigados a vir ao atendimento, mas foi um encaminhamento que gerou uma denúncia, né? E aí, então, a gente comunica o judiciário fazendo um relatório, né? Explicando, olha, foi feitos tantos contatos, foi feito visita domiciliar, e essa família realmente não aderiu ao atendimento, não quer esse atendimento. E aí a gente comunica através de um relatório, né? Ou se a família vem, a gente diz, ó, foi realizados tantos atendimentos com a família está vindo, a gente percebe que teve uma melhora nesse quesito, as violências cessaram, né? Então, assim, e é um trabalho, como eu disse para vocês, assim, é um trabalho conjunto, muito também com reuniões com escola, né, com a rede de saúde, né, porque a gente vê famílias assim que fazem um acompanhamento aqui e as crianças precisam do acompanhamento no CAPS e a família não leva, ou a família leva, então a gente fala ali, eles estão indo no CAPS, eles estão conseguindo aderir aos atendimentos propostos em saúde, então a gente responde, na realidade, para o judiciário através de relatórios os questionamentos que são feitos, né? Perfeito. Eu não sei se as meninas querem fazer mais alguma pergunta. Por mim, tá tranquilo. Então, acho que é isso. Em nome do grupo, novamente, né, peço desculpa pelos transtornos no início, né, de tecnologia, mas obrigado, né, por ter colaborado com a gente, por ter feito essa entrevista com a gente. Foi muito legal e enriquecedor, né? A gente, como a Júlia falou, a gente trabalha ali no CRAS, a gente está sendo inserida agora, então é legal a gente ter essa visão do CREAS também, de como funciona. E é isso. Não sei se tens alguma pergunta para a gente, alguma dúvida, algum questionamento. Não, só agradecer e dizer assim, caso vocês precisem, eu estou à disposição. Obrigada. Perfeito, então. Muito obrigada, tá? Obrigada. Tchau, tchau, meninas. Tchau. Tchau, tchau. Bom dia.